E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom, danado? Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula sobre improbidade administrativa, dando só um fechamento aqui rápido, tá bom? A gente vai recapitular algumas noções e a gente vai dar o fechamento. A aula anterior sobre improbidade eu acabei até me estendendo demais e fiquei com, digamos assim, pouco conteúdo para essa, né? A anterior ficou extensa, acho que quase 30 minutos. Minha intenção, na verdade, era fazer umas duas aulas de 20, acabei fazendo a primeira de 30, mas tudo bem. Então, recapitulando, pessoal, a base da improbidade administrativa está na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, parágrafo 4º, não é? Que vai dizer que os atos de improbidade administrativa vão ter como consequência suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e na forma da lei, não é? Sem prejuízo de uma eventual ação penal cabível. Então, a própria Constituição deixa claro que a improbidade é um ilícito civil, já que você pode sofrer a ação de improbidade e uma ação penal cabível nos termos da própria Constituição Federal, tá bom? E aí nós temos a Lei 8429 de 1992, né, que é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, e nós vimos também que essa é a fundamentação geral, né, nós vimos também que probidade vai se referir à honradez, à retidão, à integridade, caráter, honestidade, etc. E que o contrário da probidade é que é a improbidade. Que a gente sempre espera que o agente público ele aja de forma correta, de forma ética, não é? Com integridade, com retidão, não é? Mas nem sempre ele faz. Quando ele não faz isso, via de regra, ele está praticando um ato de improbidade administrativa. E que os tribunais, né, sobretudo o STJ, tem uns precedentes nesse sentido, definem a improbidade como uma ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta, tá bom? Então, isso é uma recapitulação do que a gente já discutiu, né? Improbidade, portanto, é característica do que não é reto, não é honesto, não está dentro da ética administrativa, e quando isso tem uma tipificação jurídica, pronto, você praticou um ato de improbidade administrativa e você vai ser punido na forma da lei, ou pelo menos deveria ser. Tá bom, ainda em termos de recapitulação, né, a gente sabe que a Lei de Improbidade Administrativa, vai definir os atos de improbidade nos artigos 9º a 11, tá certo? Então, nós vamos ter os seguintes atos, né? Enriquecimento ilícito, artigo 9º, quando você acresce para o seu patrimônio, né? Então, se sou eu que estou praticando o ato, né? Eu pego algo da administração e acresço ao meu patrimônio, ou pelo menos deixo de gastar o que é meu. Uso a estrutura da administração, uso a máquina administrativa para economizar o que é meu, tá certo? Temos os atos de dano ao erário ou prejuízo ao erário, que é quando eu acresço ao patrimônio de outra pessoa ou possibilito, né, que essa pessoa economize os bens dela a partir do uso da máquina administrativa. Concessão, aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e atentado contra princípio, que é a categoria genérica que está lá no artigo 11, tá certo? Então, essa é a previsão dos atos de improbidade administrativa. É interessante que vocês deem uma lida na Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Não vou comentar inciso por inciso, porque isso ficaria bem cansativo, aí nós teríamos aí, sei lá, umas 2 horas de videoaula, e no final das contas a gente não memorizaria, não é? Então, peço que vocês deem uma lida, tá certo? Mas guardem essa lógica do que é que configura enriquecimento ilícito, o que é que configura dano ao erário, e quando foge disso, né, e não é concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, a gente acaba caindo em atentado contra o princípio. Então, quando você pega a lógica do negócio e você vê, sei lá, um enunciado de um caso concreto, alguma coisa assim, você já percebe, opa, está acrescendo ao patrimônio dele, ou então está economizando o que é dele, ou então está acrescendo ao patrimônio de outra pessoa, enfim, por aí vai, tá certo? Dando sequência. Então, pessoal, os atos de improbidade, né, eles estão previstos no artigo 9 a 11, eu já tinha dito isso para vocês, e já comentamos isso. E quem é que são os sujeitos, né, da improbidade administrativa? O sujeito ativo é o agente público, reforçando sempre que é aquela categoria ampla de agente público, né, todo aquele que exerce a função pública, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, né, e o particular, se ele estiver de alguma forma em conluio com o agente público. Tá bom? O particular sozinho ele não faz nada, ele não comete ato de improbidade.
A única coisa que o particular sozinho consegue fazer, nos termos da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, é praticar aquele crime de representação falsa, tá bom? Que é quando ele faz uma representação contra um agente público que ele sabe que é falsa, que o cara é inocente, não cometeu aquele ato. Sujeito passivo, administração direta ou administração indireta de quaisquer dos poderes do MEDO, município, estado, Distrito Federal e União, empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido. E aí nós vimos aquela lógica, né? Se o erário tiver concorrido com mais de 50%, ou se mais de 50% da renda anual dessa entidade vier do poder público, aplicam-se todas as sanções, não é? Se for até 50%, apenas as sanções patrimoniais. Mas para a gente pegar uma lógica geral aqui, já que a gente está resumindo, né, tudo, recebeu dinheiro público, teve dinheiro público pelo meio, em regra pode sofrer improbidade administrativa. Tá bom? Então, dando sequência, pessoal, legitimidade da ação, né? Quem é que vai poder propor a ação de improbidade? Quem é que vai te processar por improbidade? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, lembrando que a pessoa jurídica interessada não é apenas a pessoa que sofreu o ato de improbidade, é qualquer pessoa que de fato tenha interesse jurídico naquela questão. Eu dei o exemplo da licitação, né? As empresas que estão concorrendo, participando da licitação, elas são pessoas jurídicas interessadas, tá bom? E qualquer pessoa, não é? A LIA, ela é bem abrangente nesse sentido, ela não fala nem qualquer cidadão, né? Ela fala qualquer pessoa tem um direito de representação, poderá informar, por exemplo, ao Ministério Público que um ato de improbidade foi praticado, tá bom? Certo, e aí chegamos nas penalidades. A Constituição vai falar em suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, perda da função pública, tá certo? Então a Constituição prevê essas 3 penalidades. Ali, a Lei de Improbidade Administrativa, ela ampliou isso um pouco. Ela colocou perda de bens e valores, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, tá certo? Então, a LIA prevê esse rol, né, de penalidades mais amplo, né, mais extenso. E aí, como é que essas penalidades estão estruturadas na Lei de Improbidade Administrativa? Aqui, pessoal, eu tive uma dificuldadezinha nesse ponto aqui, porque o que é que acontece? Em sala, eu faço essa tabela no quadro, né, e a gente discute, né? #saudade aulas presenciais, né? E aqui ficou um pouco complicado, eu receio que essa tabela possa ficar pequena para vocês, mas eu vou disponibilizá-la para vocês, tá certo? Então aqui tem os atos de improbidade, né, aqueles gêneros e as penalidades que são aplicáveis. Eu esquematizei, portanto, as penalidades da Lei de Improbidade para vocês. Se o camarada pratica um ato de enriquecimento ilícito, né, que sanções ele pode sofrer? Perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, né? O ressarcimento integral do dano que ele praticou, perda da função pública, essa vai caber em todos os atos de improbidade, suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos, né? Multa de até 3 vezes o valor acrescido indevidamente ao patrimônio dele, e proibição de contratar com a administração pública ou receber benefício fiscal por 10 anos, tá certo? Se o ato que ele praticou foi de dano ao erário, prejuízo ao erário, vai perder os bens e valores obtidos ilicitamente, né? Vai ter que ressarcir integralmente o dano que ele provocou, vai perder a função pública, a suspensão dos direitos políticos aqui é por 5 a 8 anos, tá certo? A multa é de até 2 vezes o dano causado e a proibição de contratar com a administração pública ou receber benefício fiscal é de 5 anos, né? E aí vem um interessante, concessão, aplicação indevido benefício financeiro ou tributário. Ele não vai perder os bens e valores obtidos ilicitamente, até porque, enfim, não necessariamente houveram esses bens. Isso é um benefício que foi concedido quando não deveria, tá certo? Ressarcimento integral do dano também não, né? Embora, enfim, ele possa eventualmente, por outras vias, fora da ação de improbidade administrativa, ter que eventualmente pagar o tributo que ele recebeu a isenção indevidamente, algo assim. Perda da função pública, sim. Suspensão dos direitos políticos, 5 a 8 anos. Multa até 3 vezes o valor do benefício, né, que foi recebido.
Proibição de contratar com a administração pública não tem. E aqui me parece que foi um deslize do legislador. O legislador deveria ter colocado aqui, nem que colocasse por baixo, né, só 3 anos, mas ele não colocou. Atentar contra princípio. Aqui o negócio fica interessantíssimo. Perda de bens e valores obtidos ilicitamente. Não tem. Por quê? Porque não teve nenhum bem, né, ou valor obtido ilicitamente. Se tivesse, cairia enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Como não tem, atentado contra princípio, certo? Ressarcimento integral do dano, sim, porque de fato pode ter acontecido um dano, né? Pode ter provocado algum prejuízo de alguma forma para a administração pública. Perda da função pública, sim. Suspensão dos direitos políticos, 3 a 5 anos. Multa até 100 vezes. Até 100 vezes o quê? O dano? Não, porque não tem um dano. O dano aqui não é exatamente quantificável. Até 100 vezes a remuneração que o agente percebe, tá certo? Então aqui o negócio pega, aqui fica pesado. E proibição de contratar com a administração, receber benefício fiscal, 3 anos, tá certo? Então essas são as penalidades. Espero sinceramente que vocês estejam gostando, tá certo? Eu não vou prometer para vocês, mas eu vou tentar, quando a minha dicção estiver melhor, regravar essas aulas. O conteúdo vai ser exatamente o mesmo, vai ser só a minha voz que vai estar um pouco melhor, tá bom? Mas é isso, pessoal, eu espero que estejam gostando e bora arrochar o nó aí, estudando direito administrativo, bom danado.